Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema, olha, essencial para quem está estudando direito processual penal aqui no Brasil, o famoso inquérito policial. Exato. Oi, pessoal. É isso mesmo. A gente vai tentar entender o que é esse procedimento, para que ele serve, como é que ele funciona na prática, sabe? Mas de um jeito claro, objetivo, para quem está começando a pegar o jeito da coisa. Perfeito. E para começar, é bom situar, né? Onde a gente encontra a base legal para ele. Olha, a base principal está no Código de Processo Penal, o CPP, ali mais ou menos entre os artigos 4º e 23. E claro, na Constituição Federal também, né? Lá no artigo 144, que fala das competências das polícias. Certo, CPP e Constituição. Então vamos lá. Desmembrar isso aí. Primeiro ponto. O que ele é exatamente? Qual a natureza jurídica dele? Então, isso é fundamental. O inquérito policial ele é um procedimento administrativo. Ele não é um processo judicial, tá? Essa é a primeira grande diferença. Administrativo. Isso. E ele tem uma característica muito marcante. Ele é inquisitorial. Inquisitorial. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, nessa fase específica da investigação, aquelas garantias super importantes do processo, como o contraditório e a ampla defesa, elas não se aplicam com a mesma intensidade, da mesma forma. Ah, entendi. Não é como no julgamento depois. Exatamente. Aqui, o delegado de polícia, que é quem preside o inquérito geralmente, ele tem uma certa liberdade, uma discricionariedade para conduzir as investigações, para buscar os elementos. Ok, ficou claro. E para que serve tudo isso? Qual a finalidade principal do inquérito policial? Boa pergunta. Ele tem basicamente duas funções-chave, digamos assim. A primeira função é preparatória, Preparatória. Para preparar o quê? para preparar uma futura ação penal. Ou seja, o objetivo é reunir informações, é coletar elementos que indiquem que um crime realmente aconteceu, isso é o que a gente chama de prova da materialidade, e também juntar indícios de quem pode ter cometido esse crime, a autoria. Certo. Materialidade e autoria. Isso, tudo isso para dar uma base mínima, um suporte para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia, ou, em alguns casos, para que a vítima possa apresentar uma queixa-crime. Sem esses elementos mínimos, a acusação formal nem deveria começar, né? Entendi. É a base para começar um processo. E você falou que eram duas funções. Qual a outra? A segunda função é a preservadora. Preservadora. Como assim? Me explica melhor isso. É que o inquérito funciona também como uma espécie de filtro, sabe? Ele serve para evitar que acusações que não tenham um mínimo de fundamento, acusações levianas, cheguem ao Poder Judiciário. Ah, interessante. Um filtro para proteger as pessoas de acusações sem base. Exatamente. Ele protege direitos fundamentais, evitando que alguém seja processado criminalmente sem que haja um mínimo de justa causa. O próprio Supremo Tribunal Federal, o STF, já destacou várias vezes a importância do inquérito para evitar processos temerários, sem fundamento. Faz todo sentido. Preparar a ação e filtrar acusações infundadas. Muito bom. E quais são as características que marcam o inquérito? Aqueles traços que definem ele. Ah, tem várias características importantes. Primeiro, ele é escrito. Tudo o que acontece no inquérito, todas as diligências, depoimentos, laudos, tem que ser documentado, registrado por escrito nos autos. Isso está lá no artigo 9º do CPP. Comentado. Outra característica muito importante é o sigilo. O artigo 20 do CPP fala sobre isso. Ah, o sigilo. Esse ponto sempre gera dúvida. Esse sigilo é absoluto? Não, de forma alguma. O sigilo existe para garantir a eficácia da investigação, para evitar que a divulgação atrapalhe, né? Mas ele não vale para o juiz que acompanha o inquérito, nem para o membro do Ministério Público, que é o titular da ação penal na maioria dos casos. E para o advogado do investigado? Ele pode acessar? Pode e deve. Esse é um ponto crucial. O sigilo não se aplica ao advogado do investigado. Ele tem o direito de acessar os autos do inquérito, pelo menos as partes que já estão documentadas, para poder exercer a defesa. Isso está garantido, inclusive pela súmula vinculante número 14 do STF. Certo, súmula vinculante 14. Importante lembrar disso. E tem aquela característica que às vezes surpreende, né? Ele é dispensável.
Exatamente, essa é outra característica fundamental. O inquérito não é uma peça obrigatória para que o Ministério Público ofereça a denúncia. Se o MP já tiver informações suficientes sobre a materialidade e a autoria por outros meios, Sei lá, para uma investigação própria do MP ou peças de informação que chegam de outro jeito? isso, se ele já tiver essa base mínima, ele pode oferecer a denúncia diretamente sem precisar do inquérito policial. O artigo 39, parágrafo 5º do CPP prevê isso. O inquérito é útil, importante, mas não indispensável. Entendido. Que mais? Tem outras características. Tem sim, ele também é oficioso. Isso quer dizer que, nos crimes de ação penal pública incondicionada, que são a maioria, a autoridade policial tem o dever de instaurar o inquérito assim que toma conhecimento do fato criminoso. Não precisa de provocação. Age de ofício por dever legal. Exato. Ele também é oficial, porque é conduzido por um órgão oficial do Estado, que é a Polícia Judiciária Civil ou Federal. Ok. E, por fim, uma característica muito relevante é que ele é indisponível. Indisponível, o que significa isso? Significa que depois que o inquérito é instaurado, o delegado de polícia não pode simplesmente decidir arquivá-lo por conta própria, mesmo que ele ache que não tem elementos. O arquivamento do inquérito depende sempre de uma decisão do juiz, e essa decisão só pode acontecer se houver um pedido do Ministério Público nesse sentido. Isso está no artigo 17 do CPP. Ah, então o delegado investiga, relata, mas quem pede o arquivamento é o MP e quem decide é o juiz. Perfeitamente. O controle final sobre o destino do inquérito não é da polícia. Entendi. Bom, já vimos o que é, para que serve, as características e como ele acontece na prática. Quais são as fases, assim, de forma geral? De forma bem esquemática, a gente pode pensar em 3 momentos principais. Primeiro, a instauração. É o começo de tudo. Como ele pode começar? Pode começar por iniciativa da própria polícia, quando ela toma conhecimento do crime, é a instauração de ofício que falamos. Pode ser por uma requisição do juiz ou do Ministério Público, ou ainda por um requerimento da vítima ou de quem a represente legalmente. Ok, diversas formas de começar. E depois que ele começa? Aí vem a fase das diligências. Essa é a investigação propriamente dita. É aqui que a polícia vai trabalhar para coletar aqueles elementos que a gente mencionou. E o que acontece nessa fase? Quais são as diligências comuns? São muitas. O artigo 6º do CPP dá um roteiro geral. Inclui, por exemplo, ir ao local do crime, apreender objetos relacionados ao fato, ouvir a vítima, ouvir testemunhas, fazer o interrogatório do suspeito, realizar exames periciais, buscar provas, fazer reconhecimentos, enfim, tudo o que for necessário para esclarecer o crime e sua autoria. É a fase da mão na massa da investigação. Exatamente. É o coração do inquérito. E depois de todas essas diligências, Vem a conclusão. Depois que o delegado entende que já reuniu os elementos possíveis, ou quando o prazo se esgota, ele elabora um relatório final. E o que tem nesse relatório? ele diz se a pessoa é culpada ou inocente. Não, de jeito nenhum. O relatório do delegado é descritivo. Ele deve detalhar tudo o que foi apurado durante as investigações, indicar as diligências realizadas, as provas colhidas, as pessoas ouvidas, mas ele não pode e não deve emitir juízo de valor sobre a culpa ou inocência do investigado. Ele apenas descreve os fatos apurados. Certo. Ele apresenta o resultado da investigação de forma neutra. Isso. E aí esse relatório, junto com todos os autos do inquérito, é enviado ao juiz competente. E está lá no artigo 10, parágrafo 1º do CPP. Entendi o fluxo. Instauração, diligências, relatório final e envio ao juiz. Agora, um ponto que me parece crucial e que sempre gera debate. Qual o valor daquilo que é coletado no inquérito? Aquilo já é prova? Ótima pergunta. E a resposta é não exatamente. Esse é um ponto fundamental para entender o sistema. O que se produz no inquérito policial são chamados elementos de informação. Elementos de informação. E qual a diferença para prova? A diferença principal está no contraditório e na ampla defesa. As provas, no sentido técnico e estrito da palavra, são aquelas produzidas durante o processo judicial, perante o juiz, com a participação da acusação e da defesa, ou seja, sob o crivo do contraditório. Ah, então o que é colhido no inquérito, por ser naquela fase inquisitorial, sem o mesmo nível de contraditório,
não tem o mesmo peso de uma prova produzida em juízo. Exatamente. Os elementos de informação colhidos no inquérito servem principalmente para formar a opinio delicti do titular da ação penal, geralmente o Ministério Público. Ou seja, servem para que o promotor decida se há base suficiente para oferecer a denúncia ou se deve pedir o arquivamento. Entendi. Eles fundamentam a decisão de processar ou não. Isso. E eles podem até ser usados pelo juiz na sentença, mas geralmente precisam ser confirmados por outras provas produzidas durante o processo judicial. Por exemplo, uma confissão feita só na delegacia, sem a presença de advogado e sem ser confirmada em juízo, isoladamente não costuma ser suficiente para uma condenação. Certo, ela precisa ser corroborada por provas judiciais. E quanto aos prazos para concluir o inquérito, existem prazos definidos? Existem sim, e são importantes. A regra geral está no artigo 10 do CPP. Se o investigado estiver preso, seja em flagrante ou por prisão preventiva, o prazo para concluir o inquérito é bem curto, 10 dias. Só 10 dias? É bem rápido. É rápido, justamente por causa da restrição da liberdade. Se o investigado estiver solto, o prazo geral é de 30 dias. Mas esses prazos, principalmente o de 30 dias, podem ser prorrogados pelo juiz se houver necessidade e for pedido. Na Justiça Federal, os prazos são um pouco diferentes. 15 dias para réu preso e 30 para solto, podendo prorrogar. Ok, prazos a serem observados, especialmente com o investigado preso. Bom, acho que cobrimos bastante coisa, né? Sim, demos uma boa passada geral pelo inquérito. Então, para a gente ir fechando, o que vimos hoje mostra o inquérito policial como um instrumento essencial no nosso sistema, né? Ele tenta buscar um equilíbrio, que nem sempre é fácil, entre a necessidade de investigar os crimes e a obrigação de proteger os direitos de todo mundo que está envolvido ali. Com certeza. É uma peça-chave, né? Tanto preparatória para a ação penal, quanto como um filtro contra acusações sem fundamento. Entender suas funções, suas características, suas limitações é fundamental para qualquer estudante ou profissional do direito no Brasil. Esperamos que essa nossa conversa, essa análise, tenha sido útil e tenha ajudado a clarear as ideias sobre o inquérito policial. Agradecemos muito a companhia de todos que nos ouviram. Isso aí, pessoal. Continuem acompanhando o Concurseja, que tem sempre mais conteúdo vindo por aí. E não deixem de conferir também os outros cursos e materiais disponíveis no canal. Foi um prazer. Até a próxima!